rapaz que me trouxe de Uber, e ele falou que tudo que acontece hoje já estava escrito antes. Eu falei, tá certo. O livro de Mateus falou que vai ter guerra, angústia, tristeza, fome, peste, reino contra reino. E isso acontece, está acontecendo no dia de hoje. Isso foi escrito há 2000 anos atrás. Nós estamos em 2026. Há 2000 anos atrás, com mais 1000 anos e 600. Vamos por aí a verdade que tudo que foi escrito pelos 40 autores no hebraico, no aramaico e no grego está se cumprindo no dia de hoje. Então não tem para onde fugir. Temos que seguir a só um autor, Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu li esse texto, a minha alma ela cresceu e se queimou dentro de mim e falou: é essa a mensagem, eu quero que tu traga ela. E quando eu cheguei, eu falei: Jesus, que mensagem poderosa, minha alma está se alegrando cada vez mais, as lágrimas não param de descer. E quando você encontra uma mensagem que toca na tua vida, você fala: ela está falando não somente comigo, mas também está sendo transmitida através de mim. Eu te provo. Daniel, quando ele rejeita o manjar do rei, ele pede para que aquele que está sobre a copa, ou aquele que está servindo, fale: eu não quero comer do manjar do rei, mas eu quero ver legumes e verduras. E quem decide é Daniel, quem pede é Daniel, mas quem é observado e quem é instrumento é Daniel. Só que quem vai atrás são os amigos. Quem dá primeiro passo é você, mas através de você, a sua família, os seus vizinhos, os teus amigos, é influenciado pela palavra que sai da sua boca. Então tudo que nós tomamos direito, fazemos, influencia quem está do nosso lado. O testemunho, o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de vestir, tudo isso influencia quem está do nosso lado. Alguém me disse uma vez: pastor Rogério, você é um exemplo, um espelho. Um dia eu quero estar do seu lado pregando como você. Eu falei: eu sou o menor da casa, mas eu te digo uma coisa, tu não vai pregar igual eu, tu vai pregar mais. Tu não vai ser como eu, tu vai ser um pregador. Porque admirar não é pecado, mas querer é maior. Então, quando esse salmo tocou meu coração e eu falei: Jesus, qual é o segredo que o salmista está trazendo? Sobre o número, não se sabe se foi Davi, se foi Asaf, se foi Salomão, se foi Moisés que escreveu. Mas o salmista ele vai estabelecer: desfalece a minha alma pela tua salvação, que espero em tua palavra. Porque é a palavra que traz a salvação, é a palavra que traz sobre nós aquilo que vai nos dar conforto, aquilo que vai nos trazer a bênção. Quando o salmista ele vai dizer isso, ele vai dizer: a minha alma precisa, porque se não for a tua palavra, ela se perde. Aí ele continua dizendo: os meus olhos desfalecem pela tua palavra. E entre e diz: quando me consolarás a tu? Porque a palavra muitas das vezes vem para consolar, redaguir, ajustar. Até mesmo quando você está querendo sair e mudar a curva, Deus fala: volta e vai pelo mesmo lugar. Essa é a palavra verdadeira. É uma palavra que não vem massageando o ego. É uma palavra que confronta o nosso ego. Não é uma palavra que vem trazendo doce para nossos lábios. É uma palavra que vem trazendo rédea para a nossa vida. Porque se tudo for mar de flores, para que Jesus? Para que evangelho? Então Jesus ele diz: siga o meu caminho. Mas quem disse que no meu caminho não vai ter pedra, não vai ter espinho, não vai ter ataque, não vai ter inveja, não vai ter oposição, não vai ter alguém que vai querer ser melhor do que você, alguém que vai invejar você? Mas eu não tenho nada, pastor Rogério. E quem diz que você precisa ter alguma coisa para alguém invejar você? Você pode não ter um carro, mas mesmo assim estão te invejando. Você pode não ter uma casa, uma boa condição, mas mesmo assim estão te invejando.
Porque o que o inimigo quer fazer é tentar tirar o brilho que você tem para colocar as trevas que ele tem. Porque só é perseguido quem tem brilho. Só é perseguido quem dá fruto. Jesus um dia vai até a figueira, e para ele ir até a figueira é porque ele precisa ver se tem fruto. Porque figueira não dá fruto por fora, ele dá fruto por... Então, para mim saber se tem fruto bom, eu tenho que me aproximar. Jesus olha e fala, não tem fruto nenhum. Então é melhor que não produza mais nada. Só que Jesus, ele não diz para a figueira morrer, ele só amaldiçoa. Ela morre por quê? Para que eu vou viver se eu não posso mais produzir? É melhor que eu morra em vez de ficar infrutífera. Isso é o que acontece. Então o texto que nós lemos aqui vai nos dizer sobre o odre. E todo o processo de um odre é diferencial. Para quem não conhece, um odre é uma pele de um animal, cordeiro ou carneiro. Para que ele venha ter esse processo, nós vamos entender por partes e você vai se comparar com ele. Porque antes de ser odre, é um animal vivo. Vou repetir. Antes de ser odre, pastora, é um animal vivo. Um cordeiro ou carneiro. Repita comigo, cordeiro, carneiro. Então antes de eu ser um odre na mão de Deus, eu era um cordeiro. E estava vivo. Só que para mim ser usado na mão de Deus, eu tenho que morrer lá fora para ser usado aqui dentro. Porque quem quer ser odre na mão de Deus tem que morrer para as coisas do mundo e viver para as coisas de Cristo. O dono do odre, o dono do cordeiro ou do carneiro, ele vai pegar o cordeiro carneiro e vai imolar ele. E vai fazer algumas partes que eu vou dizer aqui. Eu tenho pouco tempo, mas esse tempo vai ser especial para você. Ele vai imolar, cortar o pescoço, tirar as patas. E depois ele vai fazer a parte do escarneamento. Repita comigo, escarneamento. Por que ele vai fazer esse processo? Porque o odre, ele serve para conter 4 tipos de coisas. Repita comigo, água, leite, azeite e vinho. Alguns traz água, alguns traz leite, alguns traz azeite, outros traz vinho. E todo odre precisa de um processo para ser utilizado na presença de Deus. Então ele vai fazer o processo do escarneamento, porque todos nós somos odres, mas não nascemos como odres. Todos nós somos odres, mas não nascemos como odres. Todos nós somos vasos, mas para ser vaso, teve que passar pelo processo do barro. E não foi em qualquer lugar que ele pegou o barro. O barro não se pega na superfície. Ele tem que estender o braço lá embaixo e arrancar o melhor barro do fundo e trazer para cima. Está debaixo do monturo, está escondido, mas é precioso. Aí ele vai fazer uma parte que eu entendo, que é a parte do escarneamento. Repita comigo, escarneamento. Ele vai colocar a mão pela parte do pescoço do animal e retirar todas as vísceras e a carne de dentro da pele do odre. Por que ele faz isso? Porque para ter conteúdo dentro não pode ter carne. Para ser usado na mão de Deus não pode ter carne. Para ter azeite na vida não pode ter carne.
Porque se tem carne dentro do odre, a primeira coisa que vai acontecer é dar mau cheiro. E aonde chega é identificado. Porque carne podre, aonde chega todo mundo sabe. Aí ele vai fazer o escarneamento, tirar toda a carne, tirar toda a impureza, limpar por dentro, e depois vai fazer um novo processo, que é fazer a limpeza nas águas. Só que a limpeza não é comum, meu pastor. A limpeza é diferencial. Ele vai pegar, colocar sobre a água e limpar e jogar sal, pastora. Por que ele coloca sal? Porque o sal mata toda e qualquer bactéria. Porque não tem como ter conteúdo se tiver impuro para o uso. Como é que eu vou ter leite para matar a fome de quem precisa? Como é que eu vou ter água para matar a sede de quem precisa? E o vinho pode até azedar, e o azeite pode ficar impuro. Então o produto que vem sobre a minha vida tem que ser um produto fino, belo, verdadeiro. Então ele vai colocar sal sobre a pele e sobre a água. E aí eu vou lembrar de um texto que diz assim: vós sois sal da terra. Eu gosto de permear na Bíblia. Então quando ele vai fazer o processo da limpeza sobre a pele, sobre o odre, ele limpou, escarneou, tirou toda a carne, limpou. Aí ele vai fazer o quê? As partes das patas que foram cortadas, ele vai costurar. E toda costura, quando é feita, ele aperta, ele aperta, ele aperta, ele aperta, ele aperta, ele aperta, ele aperta. E não tem como ele apertar, porque se ele deixar frouxo vai ter brecha. E você que está aqui dentro está falando: Jesus, por que tanta luta? Por que tanta prova? Por que tanta perseguição? Por que tanta tristeza? É porque quanto mais ele aperta onde ele está costurando, menos brecha tem para o inimigo entrar. Eu vou repetir, ficou bom, eu gostei. Quanto mais ele aperta, quanto mais ele costura, quanto mais ele puxa a linha, quanto mais ele vai costurando onde tem brecha, o inimigo ele fica louco para entrar, mas não vai achar brecha nenhuma na tua vida, na tua família. Deus ele não acha brecha quando o odre deixa ser usado na mão dele. Sabe como é que o dono do vaso reconhece se o vaso está bom para ser vendido ou para ser exposto? Quando ele expõe sobre a luz, que ele vai reconhecer que o vaso não tem trinco algum. Mas se a luz que reflete identifica que está trincado, ele vai fazer o quê? Quebrar. Vai jogar fora? Não. Vai jogar água, vai amassar e vai fazer um vaso novo. Por que a luz, quando é refletido, identifica o trinco? Porque ele é a luz do mundo. E aí eu me lembro quando Pedro foi sobre as águas, a noite toda pescou, mesmo com a lua cheia, e os peixes não subiram para ir para a rede. Mas quando o dono da luz entra dentro do barco e fala: peixinho, peixinho, peixinho. Porque quem está dentro do barco não é uma luz comum, não é uma luz normal, é o Jesus Cristo de Nazaré. A primeira coisa que eu falei foi quando ele vai fazer a degolação, vai tirar as patas. Segunda coisa, ele vai fazer escarneamento. A terceira coisa, ele vai fazer a limpeza. A quarta coisa, ele vai costurar. Por isso que muitas das vezes você fala: Jesus, por que tanto aperto na minha vida? É porque Jesus está fechando as brechas para que o inimigo não venha te derrubar lá na frente.
Aí ele vai pegar aquele odre e vai amarrar a ponta de cima, onde é o pescoço, e vai colocar um cordão, vai colocar o produto, a água, o leite, o vinho, ou até mesmo a água. São água, leite, vinho e azeite. Por que o leite? Porque no meio do caminho alguém vai estar com fome, e você vai matar a fome dele. No meio do caminho alguém vai estar com sede, e você vai dar água de beber. No meio do caminho alguém vai estar triste, e você vai alegrar ele. E no meio do caminho alguém vai estar enfermo, e você vai curar ele. Aí ele enche com o produto. Aquele camponês enche com o produto, enche com conteúdo, coloca sobre as costas, e ele vai fazer um teste especial no odre. Como? Ele vai para o deserto. E ninguém quer ir para o deserto, ninguém quer ir para a prova, ninguém quer ir para a luta. Todo mundo quer ficar onde tem tudo do bom e do melhor. Ninguém quer chegar em casa e olhar a despensa quase vazia e falar: que Deus é esse que eu sirvo? Porque Deus, se não tiver, Ele é Deus. E se tiver, continua sendo Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. E se Ele não curar, continua sendo Deus. Se Ele realizar, Ele é Deus. E se Ele não realizar, continua sendo Deus. E a maior faculdade do cristão que eu entendo até hoje, não é quando tudo está bem, é quando você se encontra no deserto. Porque no deserto você vai ter angústia, no deserto você vai ter dissensão, no deserto você vai ter decepção, no deserto vai ter noites escuras, no deserto vai ter abandono, no deserto vai ter humilhação. Mas se não fosse o deserto, aonde o teu chamado estivesse, você não estaria aqui nessa noite. Porque é através do chamado de Deus na sua vida que tu chegou aqui nessa noite. O chamado traz dor, traz, pastor, mas o chamado me traz Jesus Cristo. Aí ele vai para o deserto, e quando ele volta com o odre vazio. Porque para encher tem que voltar para casa. Você volta para casa, enche, você sai e você esvazia. Só que se eu quero ser cheio, eu tenho que voltar então toda vez que eu quero me encher, não é na casa do vizinho, não é na casa de primo, de irmão, não, é na casa do dono do odre, é na casa do oleiro, é na casa do Senhor. Se eu quero me encher, eu tenho que voltar para casa. Então toda vez que ele voltava para casa, ele abastecia. Só que o dono do odre, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai estender e pendurar o odre. As casas nessa época eram teto baixos. O fogão era a lenha. Quem aqui já cozinhou no fogão a lenha? Tem alguém aqui que já cozinhou no fogão a lenha? Ali a nossa irmã. As panelas ficam como? Fica? Por quê? Por causa da Só que é cabana. E a fumaça que sai do fogão a lenha vai para o teto. E quem está pendurado? O odre. E a fumaça, ela enrijece e trinca toda a pele do odre. Ao mesmo tempo que ele estraga, ele deixa o odre com má formação. Enquanto o odre está pendurado, tomando fumaça, o odre está vendo que ele vai ficar ruim. Só que Deus é especialista em restaurar odre nessa noite.
Não, vou repetir para você entender. Deus é especialista em restaurar odre nesta noite. Eu não sei qual foi a fumaça da tua vida que está te afligindo. Talvez é a perseguição, talvez é a calúnia, talvez é as dívidas, talvez são as brigas dentro de casa. As fumaças vêm. Só que se não fosse as fumaças, você não estaria sentado nessa cadeira. Se não fosse as fumaças, você não estaria com chamado sobre a tua vida. Porque foi através das fumaças que vieram contra você, que você falou: eu sei quem pode resolver o meu problema, eu sei quem pode curar as minhas dores, eu sei quem pode fazer um milagre na minha vida. Porque o dia de hoje significa Jeová Rafa, o Deus que cura. O odre está pendurado, a fumaça toma conta e o odre fica enrijecido, começa a se trincar. Só que esse odre que está aqui, eu fui pesquisar, e o salmista está dizendo: eu estou como odre sobre a fumaça. Só que o texto não está dizendo que o odre ficou em má perfeição. Porque eu vou dizer uma coisa, a última coisa que eu não disse é que o dono do odre, ele vai pegar a pele, vai colocar sobre duas varas, vai esticar e vai deixar no sol. Quando ele deixa no sol a pele do odre do animal, vai fazer como se fosse um teste para ver se a pele aguenta o calor e até mesmo se ele vai trincar, se ele vai rachar. O processo não é só costurar, só limpar. O processo é que muitas das vezes você vai estar debaixo do sol, sozinho, estirado, sem ninguém por perto, sem ninguém te aplaudindo, sem ninguém batendo a mão nas suas costas, mas está sendo testado, para ser testado e aprovado. Então ele vai sentir o processo do odre sobre o calor. Porque não tem como eu saber se um ouro é verdadeiro, não tem como eu saber se a prata é verdadeira, se eu não passar pelo processo do fogo. E todo processo que vem no fogo, vem puro, vem tratado, vem aprovado. Se eu quero ser aprovado um dia, eu não vou ser aprovado um dia em lugares grandes, eu vou ser aprovado um dia em lugares que ninguém me vê, onde eu não vou ter destaque, no anonimato. Porque muitos dos homens na Bíblia foi levantado e foi exaltado porque um dia passou no anonimato. Até Jesus, ele passou no anonimato, mas com 30 anos, quando começou seu ministério, ele começou a crescer, e todo mundo falou: esse aí ele cura, batiza, restaura, livra, liberta, esse é o Messias. Paulo, ele passou no anonimato, mas quem lembrou dele? Barnabé. Pedro ficou no anonimato, mas quando ele pregou o evangelho, almas veio a Cristo. A igreja cresceu tanto, pastor, que no capítulo 1 tinha 120, já no capítulo 2, 2.000 almas, capítulo 3, 3.000 almas, capítulo 4, 5.000 almas, capítulo 6, 10.000 almas. E tudo que cresce dá problema. Repita comigo: tudo que cresce dá problema. Se você não quer ter problema, não cresça. Empresa dá problema, ministério dá problema, família dá problema. Só que eu vou dizer uma coisa para você: Deus está fazendo você crescer
para quem te julgou uma vez, dizer: agora eu vejo que Deus é na vida dele e na vida dela. Então o processo do odre vai ser estirado, colocado sobre o sol, sem ninguém ver, tratado sobre o fogo, no calor do sol do deserto. Então que o odre está sentindo, quando a fumaça vem, ele já está preparado, porque ele passou pelo processo do fogo. O que o salmista está dizendo, pastor, é: pode vir a fumaça que for, pode vir a luta que for, pode vir a prova que for, eu estou preparado para a fumaça que vem sobre a minha vida. Eu estou preparado para o deserto, eu estou preparado para a luta. E outra, eu tenho um conteúdo limpo, purificado, para alimentar, para matar a sede, para alegrar, para curar, porque eu sou um odre na mão de Deus. Aí o salmista diz: estou como odre sobre a fumaça, mas não me esqueci da tua palavra. Certa feita Davi vai dizer: Senhor, livra-me dos meus perseguidores, livra-me de quem quer ver o meu mal. Mas uma coisa eu te digo, ó Deus: não me deixe que eu esqueça da tua palavra. Porque se a palavra sai do nosso coração, aonde foi cravado na tábua, a primeira coisa que o inimigo coloca é que você não está com ele e ele te rejeitou. E aí o inimigo vai dizer: sai da igreja, sai dos caminhos, sai de Cristo. Deus não falou que ia falar contigo todos os cultos? Cadê que ele levantou o profeta para falar com você? Mas eu conheço um homem da Bíblia que estava dentro do culto. Ele levantou um dos maiores templos, com ouro, com tudo do bom e do melhor. Quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava, portanto que a glória estava no local. E eu estou vendo ele falando: Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E Deus não falou com ele no culto, pastora. Eu vou conjecturar, talvez ele voltou para casa triste, cabisbaixo, e falou: Deus não falou comigo no culto. E quantas das vezes você não voltou para a tua casa e falou: Senhor, eu só queria uma palavra e nada, eu só queria um profeta e nada. Aí quando ele bate o pé no seu quarto, no seu aposento: Salomão, Salomão, sou eu o teu Deus, o Deus do teu pai. Eu falo dentro do culto, mas também falo no oculto. Porque eu conheço um Deus que trabalha com porta aberta, mas também conheço um Deus que trabalha de porta fechada. Eu conheço um Deus que trabalha com cova aberta, mas também conheço um Deus que trabalha com cova fechada. Deus, ele trabalhou na vida de uma mulher que não tinha como pagar a dívida. Mas o profeta falou: vai, pede vasos emprestados. Não pede pouco, pede muito. Mas entra na tua casa, tu e teus filhos, e fecha a tua porta. É Deus trabalhando de porta fechada. Aí eu estou vendo um homem que fecha a porta dentro do palácio, mas abre uma janela. E 3 vezes ao dia ele ora. E uma coisa me chama a atenção, pastora, é que porta, o trinco é por dentro e por fora. Se abre por dentro e por... Só que janela, o trinco é só por dentro. E janela que Deus abre, Satanás nenhum fecha. Eu vou repetir para você: janela que Deus abre na tua vida, o inimigo não fecha. Aí eu estou vendo um homem que é lançado dentro da cova, mas um anjo desce e fala: Daniel, Deus me enviou por causa das tuas
orações. Aí eu estou vendo um homem que está preso, aprisionado com um quarterno. Mas batendo quase meia-noite, um anjo desce lá dentro daquele presídio e fala: Pedro, levanta. Pedro, levanta. Veste a sua roupa, coloca as suas alparcas, coloca a tua capa e me acompanha. Por onde ele passava, as portas vão se abrindo. O que acontece? Por onde ele passava, as portas vão se abrindo. O que Deus está querendo dizer: por onde você passar, eu vou abrir a porta que estava fechada. Por onde você chegar, eu vou abrir a porta que estava trancada. Aí quando ele chega lá fora, o anjo vai embora e ele vai. Bem que eu não estava sonhando e era realidade. Para onde que ele vai? Ele vai para quem está orando. Porque enquanto ele está preso, tem uma igreja de joelho orando por ele. Mas também vejo um Deus que está indo para Betânia. O nome dele é Jesus. E o pastor disse bem claro, era 4 dias. Se fosse 3 dias, iam dizer que o Espírito estava rodeando e voltou ao corpo. Mas quebra o paradoxo que eram 4 dias. E aí Jesus chega e fala: tira a pedra. Não dá não. Já tem 4 dias, já está. Meu negócio não é com quem está fora. Meu negócio é com quem está dentro. Tira a pedra. Lázaro, sai para fora. Quando Lázaro está saindo para fora, ou talvez ele está dando um pulinho, porque ele está todo atado. Porque ele não foi sepultado como os judeus. Pastor, ele foi sepultado como egípcio, porque egípcio se coloca fitas. E são 153 voltas. Talvez, eu vou conjecturar, talvez, no meu entendimento alguém disse: eu vou fazer dessa forma, porque quando Jesus chegar, ele não vai conseguir fazer o milagre. Só que para Jesus pode estar na droga, pode estar na cachaça, pode estar em tudo quanto é lugar, pode estar comendo lixo na rua, mas quando Deus entra na tua causa, Ele realiza o milagre. Mas também vejo o Deus que o pastor trouxe aqui, que já que não dá para entrar pela porta da frente, onde tem escriba e fariseu que gosta de ficar só apontando, pastor, a visão de cima até é boa, só que não tem como eu ser curado olhando de cima, eu tenho que descer. E o que mais tem hoje em dia é gente em cima, tendo visão privilegiada, mas está enfermo, está paralítico, está aleijado, e Deus está dizendo: desça, porque não tem como eu trabalhar em odre que está em cima nas alturas se achando tal. Eu estou sentindo a graça do Pai aqui nessa noite. Eu estou sentindo a presença do Pai aqui nessa noite. A fumaça não vai alterar. Se você não pegar, eu tenho 5 minutos. Se você não pegar, eu entrego o microfone. A fumaça que veio na tua vida, a fumaça que veio na tua família, não vai alterar quem você é. Eu vou repetir: a fumaça que veio sobre a tua vida não altera quem você é. Você vai passar por essa fumaça e você vai seguir em frente, porque o especialista em odre, o especialista em vaso, o especialista em regeneração, o especialista está aqui nessa noite. E por último eu digo: Deus abre porta com chave de madeira. É Piairote, morro do lado, inimigo do outro. Atrás vem muitos inimigos, mas na frente só tem mar. E Moisés vai fazer o que, pastora? Eu vou orar.
E nem tudo é oração. Às vezes, em vez de orar, a gente tem que agir. Aí Deus vira para Moisés e fala: Moisés, para de orar. Em vez de você orar, age. Diga para o meu povo que marche, Moisés. Tem gente chorando aqui nessa noite. Tem gente sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Moisés, para de orar, marcha. Diga para o meu povo que marche. Quando ele chega na ponta do mar, aí Deus diz: estende a mão e o cajado. Aquilo que era vara um dia se transformou em uma serpente, que até mesmo eu conjecturo de algumas pregações minhas, que Moisés pegou na cauda. Talvez ele pensou: Deus está pedindo para me pegar na cauda para me pisar na cabeça. Só que em vez de matar, tira o veneno e convive com ele e com ela. Porque hoje em dia estão querendo matar e jogar fora. Não, não mata. Trata e deixa dentro da igreja. Congrega com ele, congrega com ela. Foi um momento difícil, foi um momento de deslize. Foi usado pelo inimigo? Foi. Mas é uma alma. É uma vida. Aí ele pega pela cauda e se torna uma vara. A mesma que se torna uma chave para abrir porta no meio de um mar. Ele atravessa do outro lado. E quando chega do outro lado, quem está perseguindo morre afogado. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de mistério. Deus é um Deus que diz: enquanto eu estou na tua vida, pode ter angústia, pode ter dor, pode ter noites escuras e traiçoeiras, pode até mesmo te abandonar, mas eu nunca vou te abandonar no caminho. Eu nunca vou te abandonar na estrada. Eu nunca vou te... Eu não sei se você hoje, se você está afastado, se você não aceitou Jesus. Tem pessoas que aqui estão sem ministério. E eu vou dizer uma coisa para você: nós te amamos em Cristo Jesus e estamos de braços abertos para te aceitar. E o que Deus está querendo dizer é: para que você venha a ser um odre, temos que morrer para as coisas do mundo e viver para Cristo. Não tem como eu ser usado por Deus se eu não aceitar carregar minha própria cruz. Jesus foi esbofeteado, cuspiram na cara dele, foi crucificado. E os soldados chegaram até Pilatos e falaram: Pilatos, o que nós vamos escrever? Colocamos no de Dimas, ladrão e salteador. Colocamos no outro, ladrão e salteador. E o do meio, o que nós vamos escrever? Escreve aí. Em 3 linguagens: latim, hebraico e grego. Jesus, Rei dos judeus. Os judeus vieram até ele e falaram: apaga o que está escrito, tira o que está escrito. Por quê? Não, porque coloca lá que ele se diz o Rei dos judeus, mas ele diz: o que eu escrevi. E o que Deus escreveu na sua vida, na sua história, na tua família, não há borracha de Satanás que apaga. Ele escreveu e está escrito, pronto e acabou. Satanás não pode destruir a tua vida, a tua família. Mas eu te digo uma coisa: somente fique na presença, na posição do Senhor. Seja odre na mão dele, porque ele te ama e as palmas é para Jesus. Se é para Jesus, irmãos, pode ser melhor. Aplaude a Ele. Boa foi essa. Boa foi essa. Boa foi essa. Glória a Deus. Deus falou conosco. Deus falou com você. E uma coisa eu sei: que Ele continuará falando. Deus abençoe, pastor Rogério. Obrigado. Que o Senhor continue te abençoando, honrando o seu ministério, que é só o começo de uma grande empreitada que ainda tem. Amém. Glória a Deus. Fique de pé, toda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar para encerrar este culto. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estava aqui
Vai ficando de pé. E Deus nos deu uma direção, já fizemos isso aqui, mas eu tornarei a fazer mais uma vez. Mas eu gostaria que você cresce, que você acreditasse, que você tenha essa fé. Na próxima quinta-feira, nós vamos deixar um obreiro ali na porta, disponível. Ou melhor, se você quiser já trazer da sua casa, você vai escrever uma carta para Deus, uma causa diante do Senhor, e você vai trazer. Nós pegaremos a sua causa na quinta, sexta-feira à noite.